Os jogos desta fase só serão realizados no segundo semestre após o Mundial de Clubes. Antes, o Timão ainda fará 4 partidas, 3 pelo Brasileiro e 1 pela Copa Sul-Americana, com a expectativa dos retornos de Mênfis e Rodrigo Garro. É difícil, nós estamos acompanhando a evolução dia a dia. Hoje treinaram, estão intensificando, estão melhorando a cada momento, mas eu não tenho ainda como falar se os teremos final de semana, meio da semana que vem ou final da semana seguinte. Momento de início de trabalho, momento de ideias novas, tudo novo. Então, o resultado positivo ele dá a gente a maior tranquilidade possível para que a gente possa entender melhor as ideias do treinador. A equipe se sente jogando de uma maneira segura. Logicamente que ainda estamos devendo no sentido de buscarmos uma criação mais efetiva. É o momento mais especial da minha carreira, disparadamente, podendo atingir grandes metas que eu nunca tinha imaginado na minha vida. Certamente a mais próxima seja defender a seleção brasileira. Carlo Ancelotti fará a primeira convocação na semana que vem. Vamos! É inevitável, né? Hoje é o melhor 9 atuando no futebol brasileiro. Caso ele tenha feito essa opção, naturalmente ele terá um jogador que vem vivendo uma fase muito interessante. Fiel, como são as coisas, né? O mundo dá voltas, a roda ela gira. E você vai ver nesse vídeo aqui, Cicinho, Edu Dracena, o Everton, Capelanes, comentaristas que estão acostumados a criticar, falar mal do time do Corinthians, de jogadores do Corinthians, se rendendo ao rei de Itaquera, Yuri Alberto. Fica comigo até o final desse vídeo para você ficar por dentro de todas as notícias do Coringão e vendo aí a antizaiada toda se rendendo, rasgando elogios ao rei de Itaquera, ao grande Yuri Alberto, que está prometido aí para a seleção brasileira. Eu vou deixar a minha opinião no final desse vídeo, mas deixa a sua aí para a gente poder debater aqui de corintiano para corintiano. E antes de eu soltar o vídeo, já se inscreve aí no canal se você não é inscrito, ativa o sino, dá aquela moral, deixa o seu comentário, dá o seu like, para ajudar aqui no engajamento do canal, beleza? Então vamos lá para o vídeo e no final eu vou deixar a minha opinião. Bom, Ronaldão, Corinthians 1-0, suficiente para classificar, seguir na Copa do Brasil e agora já pensar no Campeonato Brasileiro no jogo contra o Atlético. E o mais importante é o que já está acontecendo, que o Dorival está fazendo, está se preocupando com a defesa também. Ontem ele já colocou um sistema onde ele deixa sempre o Michael encostado na defesa ali, ontem ele optou pelo Ranieri, que teve a grande oportunidade também, só que não conseguiu concluir, mas a verdade é que... Ranieri mais adiantado, né? Aí ele percebeu que... Ele falou, vou tirar o Félix Torres de perto do gol, porque ele, o Hugo e o gol não estão combinando. E colocou na direita. E ontem, por incrível que pareça, ele estava muitas vezes... Olha pra câmera e fala bem devagar. Ontem, por incrível que pareça, o Félix Torres jogando na lateral foi bem, gente. Não, contra o Santos também foi bem. Contra o Santos também ele foi bem. Agora, aleluia, gente. Elogiando o Félix Torres. Como ele é volúvel, esse Ronaldo. Mas parabéns ao Dorival. Mérito do Dorival. Mas não vem na próxima partida já falar do Félix Torres, então. Dá um tempo pro cara. O Dorival vai colocar esse menino na seleção equatoriana na lateral também. Porque o que ele jogou ontem foi impressionante. E no final do jogo, ele sentiu um pouco mais, mas continuou ali, porque ele teve que atacar algumas vezes. No gol também, no finalzinho, ele faz parte do ataque, do começo do ataque ali no meio de campo, que toca essa bola, ele pifa essa bola, como você gosta de falar, ele pifa essa bola no meio, acaba saindo a jogada. E o Yuri Alberto ontem foi 100%, quer dizer, isso aí é a mão do treinador, mas tem que tirar, o Dorival, tem que tirar a síndrome do caranguejo desse time do Corinthians. Qual é a síndrome do caranguejo? Pega a bola, o Thales Magno, menino, ele pega a bola, finge que vai driblar, olha e toca no Ranieri. Aí ele pega a bola de novo, toca no Ranieri. Aí vem lá, o Michael vem até o meio, dá uma passada, toca no Ranieri. Aí toca no Kaká. É tocar a bola pra frente, tem que tirar isso aqui, era do Ramon. Ramon Dias fazia isso. Vamos ficar com posse de bola, mas com o Hugo? Não. Faz essa bola girar pra frente, pô. Eu dou um desconto pro Dorival Júnior e do Dracena, que é o seguinte. Ele não tem o Garro e nem o Mênfis. Esse time perde muito em qualidade. E o Novo Horizontino, pra quem precisava do resultado, também não se expôs, não fez aquela pressão. Aí o jogo vai ficando sonolento, cansativo. Mas o Yuri deixou pro finalzinho a definição. Renata, na verdade foi um jogo duro. Duro de assistir. Porque, vou falar um negócio pra você.
Não teve nada de futebol ali, muitos passes errados, muitos posicionamentos errados de jogadores escorregando bastante no gramado, entendeu? Então são situações que acabou com que o jogo não foi tão brilhante assim, mas eficiente para o Corinthians. O Corinthians vem numa crescente, principalmente na parte defensiva, como o Ronaldo acabou de falar. Eu acho que o Dorival está sendo cirúrgico. Vamos primeiro não tomar gol. E depois a gente vai tentar ver o que a gente vai fazer lá na frente. Mas sem Garro, sem Memphis, que são jogadores criativos que podem, de repente, em alguma jogada decidir o jogo, eles não estão dentro do campo. Então o que tem, o Dorival está fazendo, merecida classificação, né? E uma vitória importante para o Corinthians. A caixa de som na chuva vai pifar. Lá na pandemia, período que ninguém gosta de lembrar, eu avisava. Yuri Alberto, esse cara... Menino lindo! Esse cara vai render, pode ser seleção lá no Inter, eu já dizia. Aí acabaram com a carreira dele, falaram que ele tinha que ser apresentado pra bola. Vários comentaristas por aí, não é? Verdade. 2 não estão aqui. E 1 está. E aí... só isso. Só que agora voltou esse papo de Yuri merece seleção, Yuri artilheiro do século da Arena Corinthians, e Yuri Alberto chamando a atenção. Menino lindo! Yuri Alberto é cogitado na seleção, senhoras e senhores. É um momento único, cara. Eu tô muito feliz, muito honrado, muito feliz. É o momento mais especial da minha carreira, disparadamente. Podendo atingir grandes metas que eu nunca tinha imaginado da minha vida. 13 gols em 34 jogos na temporada, artilheiro do time. Aquela fase ruim passou há muito tempo e desde então é um dos principais jogadores do elenco, sem contar a simpatia, né? Olha o sorrisão. E veja também a alegria dos companheiros. A gente tem um cara chamado Yuri Alberto que tá botando os jogos no bolso e resolvendo tudo pra gente. Ontem, mais uma vez, foi o destaque. Em um jogo fraco, tecnicamente e sem emoções, brilhou a estrela do atacante que marcou o gol da vitória e que acabou sacramentando a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil. Vai fazer o gol, Matheus! O professor Dorival Júnior, que recentemente trabalhou na seleção brasileira, admitiu que Yuri estava nos planos para ser convocado pela antiga comissão técnica e aproveitou também para dar a dica a Carlo Ancelotti. Naturalmente ele terá um jogador que vem vivendo uma fase muito interessante, é um jogador oportunista, que luta 90 minutos e pela sua entrega ele acaba criando aí oportunidades importantes. Hugo está na pré-lista de Ancelotti e o goleiro também torce para que o amigo tenha uma oportunidade com o amarelinho. Hoje é o melhor 9 atuando no futebol brasileiro e a temporada europeia tá no final, né? Alguns campeonatos já terminaram e, bom, que as pessoas possam olhar para ele com carinho, que ele é um cara que além de merecer pelo que ele está fazendo dentro de campo, pelo cara que ele é também, ele merece também ter oportunidade. Esta oportunidade pode acontecer. A boa fase não para. Yuri Alberto está cada vez mais em evidência. Ano passado foi o artilheiro do país com 31 gols. Em 2025 é o terceiro, atrás de Verratti e Cano, ou seja, é o brasileiro que mais balançou as redes. Carlo Ancelotti já sabe quem é e como o camisa 9 do Corinthians pode ajudar. Yuri Alberto na seleção brasileira, claro, ganha corpo porque segunda-feira teremos a convocação do Carlo Ancelotti e ele mesmo disse depois do jogo que não está na lista. Ele deu essa informação, nós não temos nada oficial ainda. Aliás, essa lista, muita gente, eu tenho a lista, aí você vê, não tem lista nenhuma. Então tá cheio de fake lista por aí. Saberemos na segunda-feira qual é a lista final do técnico italiano agora comandando a seleção. Você tem a lista? Eu tenho a lista. A Roberta... fake lista ou a verdadeira? Não, ou a real lista? Quem me mandou foi a Roberta, minha esposa, falou, passa no mercado. Não, mas aqui embaixo. Não é mercado não. Aqui embaixo, olha lá. Yuri Alberto, Pedro,
Edu Dracena, Cicinho cortado. Cortado por quê? Cortado, não sei, acho que você brigou com o Celote. Não, eu não vou não, eu briguei com E doutor Marco Aurélio Cunha, É o médico da seleção? goleiro, olha. Goleiro? Então acho que não é a verdadeira. Eu amo não. lá. E o Sgarbi, nada, nem gandula? O Garbi tá no Sub-16. Tá aqui. Sub-16, Garbi. Se apresenta. Tá bom. Obrigado pela oportunidade. Bom, Renata foi a técnica. Olha que puxa saco. o que eu sou? Renata, técnica. Aqui. Melhor que alguns aí, eu acho. Junto, e o Ulisses, a bola de ouro. É a lista errada, a lista errada. Muito bom. A lista errada. Separa isso pra mim, Marcelão. Cicinho, de verdade. Cada momento surge um nome, um jogador em evidência. E o Yuri voltou a fazer gols, está sendo decisivo. Ontem passou por ele essa vitória do Corinthians. Exatamente, Renato. O Yuri não só merece ser lembrado por ontem, mas pelo que ele já vem fazendo, né? A temporada toda, o ano passado também fez um ano muito bom. Então, é merecedor. É merecedor porque o Brasil precisa de um camisa número 9. Tem o Pedro voltando agora, que é provavelmente esse camisa número 9 que nós gostaríamos de ver jogando, mas o Yuri Alberto é um cara que precisa pelo menos ser lembrado, porque o empenho dele, a volta que ele deu por cima em toda a cobrança que estava tendo no Corinthians, é merecedor sim de uma convocação. Além de Yuri Alberto e Pedro, Marco Aurélio Cunha, qual nome vem na sua cabeça? Igor Jesus? Você tem mais alguém para lembrar como centroavante? Tem o Pombo, né? Eu acho que ele também merece uma outra volta à seleção brasileira, né? Ele teve a conquista agora, ele é um jogador que sempre foi bem na seleção brasileira, eu acho que ele poderia estar lá também. E quanto ao Yuri Alberto, sempre falei, sou fã do Yuri Alberto. Lembra muito o Caleri, então eu acho que ele é aquele centroavante que briga. O Pedro é aquele centroavante técnico, que faz até um meio centroavante, que vem para o jogo no meio campo, que consegue fazer a meiuca, como a gente fala. E o Yuri Alberto é aquele que está lá incisivo, brigando pela bola, cada espaço, cada pequena oportunidade ele faz uma finalização. Eu acho que ele merece sim ser lembrado, ter o gosto de vestir a camisa da seleção. Eu gostaria muito de vê-lo na seleção. Eu lembro que o Ramon Menezes convocou o Yuri Alberto, ele não foi bem, o Brasil não foi bem e ficou por isso mesmo. Capelanes, é a hora dessa nova oportunidade? Acho que sim. É que assim, se a gente tivesse aqueles centroavantes que nós estávamos habituados, acostumados, ele não teria a menor possibilidade. Mas Ronaldo Fenômeno, Adriano. Esquece, entendeu? Até o Luiz Fabiano, Fred, entendeu? Que não estão na mesma prateleira, mas também foram muito melhores que esses atuais. Eu vou dar um exemplo aqui. Até outro dia, o Igor Jesus estava lá como titular da seleção. Até outro dia, o Luiz Henrique era um titular, por exemplo, da seleção brasileira. Esses caras hoje, eles não são nem sequer cogitados. E eles tiveram oportunidade e, inclusive, tiveram uma certa sequência. Por que não o Yuri Alberto? É um absurdo não convocá-lo? Eu acho que não é uma hecatombe. Mas eu acho que diante de uma certa coerência, se é que há coerência na CBF, eu acho que ele merece sim estar na pré-lista. Tem jogador que não podia passar perto da pré-lista. Por exemplo, o Oscar. Que aí está divulgando tudo que o Oscar o Oscar é o semblante do 7-1. É o semblante do fracasso com a camisa do futebol. É o gol mais inútil da história do futebol brasileiro. Então, o gol do 7-1. Todo mundo que estava naquele 7-1 mas acabou não tá jogando absolutamente nada no São Paulo. O que faz para merecer estar na pré-lista de convocados da seleção, meu Deus do céu. Ele tem o respeito do Ancelotti. Por favor. Esse cara é muito louco. Você não assistiu o jogo do Ancelotti? Contra o Náutico. Eu assisti o jogo contra o Náutico. O time da Série C já o credencia. Tá na Série... Não, tem que ignorar esse cara. Não estão falando do Corinthians, seu cavalo. Nós estamos falando do Corinthians, velho. Sabe qual foi o melhor jogo do Oscar, na minha opinião? No ano foi o clássico contra o Corinthians. Exatamente. Mas isso aí faz 13 anos de Cristo, esse jogo aí. Ninguém lembra também. O Oscar não tá jogando e merece convocação para a seleção brasileira. Tem que levar o Yuri, tem que levar o goleiro do Corinthians, entendeu? Agora, pré-lista, tá o Oscar, é um desserviço ao futebol brasileiro. Nada contra o Oscar, gente boa. Aqui está um São Paulino. Mas não dá para levar o Oscar, velho. Desculpa. Mas se a gente fala que o futebol é momento, o momento do Yuri tá aí. E o momento do Oscar? Vai além do momento. O momento do Oscar tá voltando agora. Tá. Então, se a gente falar de momento, realmente, o Oscar não deveria. Pelo último jogo, jogou muito bem o Oscar jogou, mas não vem numa sequência. Agora, o Yuri já vem fazendo gols desde o ano passado, tá fazendo gol agora. Ele é a peça mais importante hoje do Corinthians, mais do que Memphis, mais do que Garra, mais do que todos. Então, se a gente imaginar uma convocação,
o Yuri pode estar nessa lista. A questão é a seguinte, não só de momento, mas a seleção também é perfil, é característica de jogador. Porque às vezes você pega um jogador que não está no momento, que está no momento bom, mas você não vê uma característica de jogar na seleção. Então nós temos que analisar isso também. E o Yuri, ele tem os requisitos. O Yuri vai além de momento. Ele vem desde o sub-17, aí sub-18, sub-20. Ele vem com a seleção brasileira também. O Cicinho passou por seleção tudo. No meu ponto de vista, no Corinthians, a pressão é muito maior do que numa seleção, tá? Deixando claro, porque... Você conhece, né? Não, a paixão da torcida, a torcida no pé toda hora. Como é que é? A pressão no Corinthians, Você conhece. na minha opinião, é maior do que na seleção. Eu presenciei depois de uma Copa do Mundo, o Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Ronaldo Fenômeno, Cafu, os caras chorando depois de perder uma Copa do Mundo para a França. Só que então, o cara, assim, em devidas proporções. É que hoje banalizaram a seleção brasileira. Mas se o cara na seleção não recebe ameaça, como o Yuri recebia, não recebe xingamento. É porque hoje mudou. Isso. Hoje mudou, porque você pega da época do Barbosa... O Barbosa foi julgado o resto da vida, o único prisão perpétua no Brasil. Então, assim, vê o Fred, volante, ninguém mais fala dele, não pode ser ver pintado de ouro. Mas, Capela, o Yuri passou por um momento turbulento, de muita turbulência, aliás, o Yuri passou, né? De crítica da torcida, da imprensa, de todo mundo. O cara deu uma volta por cima que há 2 anos, não é só o artilheiro do Corinthians, é o artilheiro do Brasil, cara. Então por que esse cara não merece uma chance na seleção? Olha quantos atacantes já tiveram oportunidade. É isso. Tem que estar na seleção, tem que estar jovem, promissor, jogador que bate no peito, chama a responsabilidade na dificuldade no Corinthians, tem que estar. E deve sair já, deve ir para a Europa em instantes. Mas a gente tem que ver qual que é o esquema que o Ancelotti vai jogar. De repente o Yuri não se adapta ao esquema. Mas não tem 9 hoje, e a gente sabe que a seleção brasileira não são, de repente, os melhores. É o gosto do treinador. De repente, provavelmente, gente, o Ancelotti ele vai ver e muito o futebol brasileiro de um outro jeito logo depois da convocação. Mas ele não está acompanhando quem joga aqui no nosso país tão de perto. Ele vai usar as figuras do Rodrigo Caetano, do Juan, vai trocar uma ideia. Agora, nessa convocação, sim. Vocês acham que o Ancelotti, nossa, em 5 dias, ele está finalizando o trabalho dele no Real Madrid, ele está se despedindo lá. Então, essa convocação não é a cara do Ancelotti. E eu não acho injusto que ele, chegando agora sem ter esse conhecimento pleno do mercado interno, se alguém merece, não merece, ele vai levar os caras que ele conhece da Europa, que ele já viu atuando, que ele já viu... O Cicinho sabe disso, não é? Ele não vai chegar aqui... por exemplo, eu sou fã do futebol do Alan Patrick, não sei se ele vai para uma Copa, nem nada, mas acho que merecia, mas não sei se o Ancelotti sabe disso. Renata, mas é assim, é só você... Ué, mas você não falou que quem tem que ir para a seleção é quem está jogando bem agora? Você não acabou de falar isso? Não, e é só você pegar um exemplo... Eu nem falei isso ainda, mas eu vou por essa linha aí. É só você pegar um exemplo do perfil do treinador. Um dos melhores jogadores do nosso país, o Endrick, foi pro Real Madrid e não jogou com o Ancelotti. Por quê? Naquilo que ele pensa, o jogador não se Você acha que ele vai convocar o Endrick segunda-feira? Tá machucado. Tá machucado. Ele tá machucado. Mas é verdade. E aí eu faço uma pergunta para você, vamos lá. Mas se não estivesse machucado? Então, deveria estar. Acredito que não. Deveria estar. Acredito que não. Deveria estar. Acho que não. Gente, eu não duvido que ele sabe por que eu convoque. fico incomodado? Eu vou falar o que eu fico incomodado aqui no debate de futebol. O lance é o seguinte, o Endrick, ele tá no maior clube do mundo. Ele tá disputando posição contra os melhores atacantes do mundo. E ele é banco desses jogadores. É um demérito? Nenhum. É por isso que eu tô dizendo que se ele tivesse disponível, eu não duvidaria que o Ancelotti convocasse o Endrick. Porque conhece do dia a dia. Treina com o cara todo dia, toda hora. Eu não sei. Mas é isso, O Estevão não merece? Dele, merece. O azar do Endrick é hoje disputar a posição com o melhor 9 do mundo. O azar dele é ter o Yuri fazendo gols. E nós estamos falando do Yuri. O Yuri é o cara, é o 9. É o 9 que se apresenta. Mas se o Yuri aparecer na lista, não será uma surpresa. Não será. E o Ronaldo. Mas ele disse ontem, depois do jogo, que não tá na lista. Ele não tá esperançoso, ele tá sendo humilde. E como que ele sabe? Não sei, por isso eu me pergunto até agora. Recebido as listas, eu acho não é que possível. Ele disse ontem, eu não estou na lista. Vocês não ouviram? Acabou o jogo. Ele foi eleito o melhor do jogo e disse isso. A lista larga, os clubes às vezes recebem para poder ter contato, documento, falar agenda, o que vai ser feito. Ou só os jogadores do clube também, né? Exatamente, só os jogadores do clube. Então é uma medida de precaução para poder ter os contatos, saber se o jogador se lesionou à véspera do jogo, contato com o departamento médico, físico. Tem toda uma estrutura por trás de uma convocação. Ela não vaza a convocação. Espero que não.
Mas os clubes são avisados. E é uma pré, né, Marco? É uma pré. Não, e é uma 50 pré. nomes, que desses 50 nomes, 23. De 50 nomes, se você não tiver o Yuri, então algo está errado aí. Concordo. Mas será que essa lista vai ser apresentada, essa de 50 nomes, ou diretamente ele já vai para os 23 e acabou? Imagino que... Não, para os 23. Então, vai a nessa gente não vai linha saber exatamente quem está nessa Vai lista. nessa linha que o Marco Mas falou. entre 50 nomes ele tem que estar, né? Não, eu já vivi essa experiência de estar numa pré-lista e simplesmente eles ligam para o clube sabendo as condições do jogador. Exato. E depois sai a convocação. Você fica na expectativa de ser convocado, aí depois vem o balde de água fria. Everton Guimarães, como é que você vê a situação do Yuri Alberto para a seleção brasileira? Então, Renata, o Yuri é um jogador que já merece, né? Porque é impressionante como esse cara lutou contra um monte de coisas, né? Lutou contra uma fase, lutou contra a pegação no pé, lutou contra a má vontade, enfim. E olha a volta, quando ele lutou, principalmente a luta mais difícil dele contra o Ulisses Costa, né? E aí veja só o resultado disso, né? Com muita perseverança e tal. Eu evito de usar essas palavras, mas é perseverança mesmo, né? Ele buscou, ele conseguiu e hoje é uma referência entre os times do Brasil. Jogando no Corinthians, que eu já falei o que eu penso sobre a instituição Corinthians, bem gerida. Se ele não, de fato, como o Cicinho disse, se ele não estiver numa lista de convocados, me causa uma certa estranheza. Bom, vamos lá. Eu falei que eu ia deixar minha opinião aqui no final desse vídeo, vou deixar minha opinião aqui agora e comentar a respeito da ida de Yuri Alberto, da possível ida dele para a seleção brasileira. Então vamos lá. Eu particularmente, Thiago Nunes, não sou a favor de jogadores do Corinthians serem convocados para a seleção brasileira. Ou não só a seleção brasileira, mas Memphis para a holandesa, Carrilho para a peruana, Martínez para a venezuelana, enfim, eu não gosto. Por quê? E não só desses jogadores que estão agora, mas de toda a vida. Desde que eu sou corintiano, desde que eu comecei a acompanhar futebol, eu nunca gostei. Por quê? Porque às vezes o time do Corinthians precisa de ter o time ali titular para um jogo decisivo, para uma decisão, um mata-mata, um jogo importante, e acaba perdendo os jogadores importantes para uma possível convocação de seleção. Como a minha seleção, ela se chama Esporte Clube Corinthians Paulista, eu não tô nem aí com as outras seleções, se tem que ir, que vá convocado. Eu tenho amigos de outros times que se vangloriam, que o meu time tem tantos jogadores na seleção, o meu time quase inteiro é jogador de seleção, beleza, legal, mas eu não gosto. Justamente por esse motivo, porque às vezes acaba desfalcando em jogos importantes, em jogos decisivos. Como a minha seleção ela é o Corinthians, então eu quero que eles permaneçam no Corinthians e não sejam convocados para a seleção brasileira. Eu sei que é um pouco egoísta da minha parte, porque o jogador profissional, o sonho dele ou da maioria deles é ser convocado para a sua seleção, beleza, mas eu como torcedor, tô dando a minha opinião aqui como torcedor, eu não gosto por esse motivo. Porém, vou fazer aqui uma exceção. Não vou ser contraditório a um que seja, mas vocês vão entender. Nesse caso do Yuri Alberto, eu acho interessante sim ele ser convocado. E por quê? Eu subi um vídeo aqui no canal também falando do programa do Neto, os donos da bola, falando a respeito do Yuri ser negociado na próxima janela de transferência por 35 milhões de euros, que equivale aí a mais de 220 milhões de reais. E parte desse valor, metade desse valor, vai ser para o Corinthians, já que o Corinthians tem 50% do passe do Yuri Alberto. Então, pensando nisso, eu acho que seria uma boa, sim, o Yuri Alberto ser convocado para, quem sabe, melhorar essa proposta. Porque aí ele já não é mais somente jogador do Corinthians, ele já passa a ser um jogador de seleção. Então, pensando por esse lado, porque é o seguinte, até onde eu fiquei sabendo, o Corinthians não vai ter como segurar o Yuri Alberto na próxima janela de transferência, então ele vai sair. Então, já que ele vai sair, então que seja convocado para a seleção, que possa jogar, possa ter espaço, possa ser mais visível mundialmente e possa melhorar aí o seu passe, quem sabe no Corinthians não consiga vender melhor, porque eu não gostaria que ele saísse do Corinthians, essa é a minha opinião. Eu não gostaria que ele saísse agora, mas já que ele vai sair, já que não tem como segurar, então bota o cara para aparecer na seleção, bota ele para ser convocado, bota ele lá para jogar,
para quem sabe melhorar aí a negociação e conseguir vender por um valor superior, já que a situação do Corinthians, ela exige isso, ela exige que o Corinthians possa cada vez ter mais receita, ter mais dinheiro para poder sair desse buraco que o Corinthians se encontra. Bom, isso é o que eu penso, não sei se você pensa igual, se você está a favor da minha opinião, mas deixa a sua opinião aí nos comentários para a gente debater, ela é sempre bem-vinda aqui no canal. Então, por esse motivo, sim, eu acredito que seria uma boa o Yuri Alberto ser convocado para a seleção, ok? E falando de Corinthians, o próximo desafio é contra o time do Atlético Mineiro, Atlético Mineiro, lá na Arena MRV, às 9 da noite, no sábado. Depois o Corinthians tem Copa Sul-Americana contra o time do Huracan, lá em Buenos Aires, lá no estádio do Huracan. E depois temos, acho que domingo, se eu não me engano, dia 1º de junho, Corinthians e Vitória, com a possível volta de Garro, meus amigos. Isso mesmo, Rodrigo Garro possivelmente volta no dia 1º de junho contra o time do Vitória na Neoquímica Arena. E obviamente nós vamos estar lá presente, né, para ver de pertinho lá, não só pelo Garro, mas pelo Corinthians principalmente, mas vamos estar lá vendo de perto a volta de Rodrigo Garro. Eu não acredito que ele vai voltar de titular, mas acredito que sim, ele vai ter minutos ali no segundo tempo para poder entrar no ritmo de jogo, tal, para poder ir pegando o ritmo, né, já que ele tá muito tempo aí, acho que mais de 2 meses sem jogar futebol, sem jogar um jogo profissional, oficial. Bom, enfim, o Memphis também eu acredito que ele volta contra o time do Vitória, pelo menos até onde eu vi as notícias é isso, mas se tiver alguma novidade aí, eu trago aqui pro canal, beleza? Então se inscreve aí se você não é inscrito, ativa o sino, deixa o seu like e deixa o seu comentário também do que você achou de tudo que foi falado aqui nesse vídeo. Tamo junto, até o próximo vídeo.